Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do livro de 1 Samuel. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Amém? Faça isso o mais breve possível, porque nós não vamos perder tempo e eu já vou entrar aqui no estudo de hoje, tá? 1 Samuel, capítulo 14, tem 52 versículos, é bem grande. Então nós vamos fazer a leitura na íntegra, interpretação do texto e também trazer lição de aplicação prática. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso para o seu pai. Preste bem atenção no desfecho dessa história. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro de Jonatas pretendia se atravessar para chegar ao seu destacamento filisteu. Havia um penhasco íngreme que se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miqumas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Olha só, aqui Jonatas estava encorajado, contando com a ajuda de Deus para vencer uma batalha contra os filisteus. Disse o seu escudeiro: faze tudo que tiver em tua mente e eu tô contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós que o Senhor nos entregou em suas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas, seu escudeiro: subam até aqui que lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou usando as suas mãos e seus pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás deles o matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. E o chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto do acampamento filisteus ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Então Saul e todos os seus soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo-se uns aos outros com as suas próprias espadas. Alguns hebreus, que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor concedeu vitória naquele dia, e a batalha se disparou até além de Bet-Raven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia feito um juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento do seu pai imposto ao exército, de modo que se estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam.
Então um dos soldados disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja o homem que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos e com fome. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Aqui já se revela toda uma confusão de Saul. No capítulo anterior, Saul oferece um sacrifício que não era para ter oferecido. Aqui ele está confuso, traz a arca, deixa a arca, faz um juramento, um voto de tolo totalmente desnecessário. A coragem de Jonatas e o seu escudeiro, né, agradou o coração de Deus, e aqui começam as trapalhadas de Saul. Saul impôs, né, o soldado falou, um juramento: maldito homem que comer. Jonatas disse: meu pai então trouxe desgraça. Vejam como os meus olhos estão brilhando desde que provei um pouco desse mel. Ou seja, ele resgatou a sua energia, né? Teve as suas energias de volta porque ele comeu daquele mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido um pouco, que assim tomariam mais fácil os seus inimigos. A matança seria ainda maior. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos, pegaram as ovelhas, bois, bezerros e mataram ali mesmo e comeram a carne e o sangue. Eles não aguentaram mais e começaram a comer. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam: cada um traga a mim seu boi, sua ovelha, batam e comam a carne aqui, não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e os abateram. E então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite e os saqueemos até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: consulte Deus aqui. Então Saul perguntou a Deus: devo prosseguir? Tu os entregarás em nossas mãos? Mas aquele dia Deus não respondeu. Olha só, Deus ele teve uma posição de silêncio com Saul. A partir do momento que Deus rejeitou a Saul, Deus não respondeu mais nada a Saul, não falou mais com Saul. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que o pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele vai morrer. Mas ninguém disse nada. Então disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e o meu filho Jonatas ficaremos de outro. Eles responderam: faz o que achar melhor. E Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: dê-me a resposta. A sorte caiu em Jonatas e os soldados saíram livres. Saul disse: tirem sortes entre mim e meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas contou. Jonatas não escondeu, Jonatas não deu desculpa, como Saul deu no capítulo anterior. Eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara, mas estou pronto para morrer, meu pai. Faça comigo o que o senhor achar melhor. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Saul estava disposto a matar o seu próprio filho. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve mesmo morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá no chão, pois ele fez isso hoje com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram à sua própria terra. Olha só, um voto tudo errado, um voto de tolo, ele ia matar o próprio filho. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, os moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes o castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome da filha mais velha era Merabi e o da mais nova Mical. Mical, mais adiante, vai se tornar mulher de Davi. Sua mulher chamava-se Ainoã e seu filho, e era filha de Ainás. O nome do comandante do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava ele em seu exército. Quanta coisa acontece aqui nesse capítulo, né, gente? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 14. Vai relatar o episódio em que Jonatas, o filho de Saul, ele realiza um ato muito corajoso que leva ele a uma grande vitória, que concede a ele uma grande vitória, não só para ele, mas para todo o povo de Israel contra os filisteus. Jonatas aqui ele decide
sem avisar o pai, atacar um posto dos filisteus junto com o seu escudeiro. O que ele acredita? Que Deus pode dar vitória para Israel independente do número de soldados. Então Jonatas e o seu escudeiro avançam corajosamente e com a ajuda de Deus eles derrotam cerca de 20 homens em um pequeno espaço. 2 lutando contra 20 e tiveram sucesso. Após o ataque de Jonatas, então Deus provoca pânico e confusão entre os filisteus. Eles começam a lutar uns com os outros, né, e levam a uma derrota generalizada. Era um matando o outro ali. Então, olha só, o movimento de Jonatas em atacar o inimigo. 2 homens venceu 20 e Deus colocou os filisteus em confusão. Um estava lutando contra o outro. Ao ver toda essa confusão ali, Saul e todo o exército que estavam em desvantagem se juntam à luta. O ataque surpresa e a confusão causa a derrota dos filisteus e Israel persegue o inimigo em fuga. Durante a batalha, Saul decide fazer um juramento ao exército, proibindo, né, de comer até o final do dia. Enquanto nós estamos lutando aqui, ninguém vai comer, tá bom? Se alguém comer, vai morrer. Ou seja, ele estava pregoando um jejum coletivo no meio da batalha. Não, eu ensino nas minhas aulas de batalha espiritual na igreja que o jejum não é para ser feito durante a batalha. Jejum se faz antes. Jejum é para fortalecimento espiritual. Não adianta você chegar no dia da batalha e estar fazendo um jejum porque você vai estar fraco. Então aqui é literalmente uma amostra, né? Saul estava fazendo as suas trapalhadas, faz um juramento a Deus, proibindo o povo de comer. Se alguém comer ia morrer, pedindo a Deus a vitória. Esse juramento vai se revelar totalmente prejudicial. Por quê? Porque os soldados estavam exaustos, estavam famintos, eles não conseguem lutar com tanta eficácia. Mesmo Deus estando ao lado deles, eles estavam tendo vitória, mas a vitória poderia ser esmagadora. Jonatas não estava na hora, não ouviu o juramento do pai, come do mel que encontrou no campo de batalha. Esse mel, o texto diz que os olhos dele vão brilhar, ou seja, ele foi revigorado, né, ali na sua força física. Quando o povo finalmente quebra o jejum, mais tarde, que estava liberado, eles comem carne sem drená-la corretamente, né, o que era considerado uma violação à lei de Deus. Saul, percebendo o erro, tenta corrigir a situação. E mais tarde, Saul descobre que Jonatas foi ele que violou o juramento e, embora ainda estava disposto a punir o seu próprio filho com a morte. O povo, os soldados intervêm e pede que Jonatas não seja punido, porque eles reconhecem que Jonatas trouxe a grande vitória para o povo. Concluindo tudo, o capítulo vai terminar com a continuação de hostilidades entre Israel e os filisteus, uma guerra atrás da outra. O inimigo principal agora eram os filisteus, mas também com a reafirmação de que a vitória daquele dia foi resultado da fé e da coragem de Jonatas. E tudo isso vai trazer um contraste entre a liderança e as falhas de Saul. Então, 1 Samuel 14 mostra literalmente esse contraste entre a fé e a coragem de Jonatas e a liderança vacilante e imprudente de Saul, destacando que a dependência de Deus, né, ou seja, trazendo como destaque a dependência do povo para o seu Deus, e não a força humana ou juramentos impulsivos que trazem a vitória para o povo de Deus. Aplicação prática de tudo aqui. Que voto mais tosco foi esse, o voto de Saul? Literalmente um voto de tolo. Um juramento, no mínimo, imprudente. Esse voto imprudente deixa soldados exaustos, com fomes, incapazes de lutar de forma adequada. Além disso, coloca seu filho em perigo, pois, sem ele saber, sem Jonatas saber do juramento que seu pai havia feito, comeu o mel, foi revigorado, mas isso poderia resultar na morte de Jonatas se não fosse a intervenção dos soldados. Isso me faz lembrar do voto de Jefité, que prometeu sacrificar a primeira coisa que saísse da sua casa, né, que saísse para encontrá-lo. Deus já tinha dito, vou dar vitória, e ele decidiu fazer um voto. Sabe-se lá por quê? Na verdade, nós sabemos o motivo de Jefité ter feito o voto, é que ele estava copiando os deuses pagãos, estava copiando os povos pagãos, querendo oferecer sacrifício, né? Sacrifício, eu preciso oferecer um sacrifício. Ou seja, ele estava ali modelado por religiões pagãs, querendo oferecer um sacrifício. Saul aqui, sabe-se lá por quê, também fez um voto, né? Que se alguém comesse, ia morrer. Então, voltando para o caso aqui de Jefité, eu estou fazendo um contraponto, né? Se Deus dá a vitória sobre os amonitas, ele ia matar a primeira pessoa que aparecesse, ia ser oferecida em sacrifício.
Aí, infelizmente, quem foi a primeira a sair? A filha dele. E aí Jefité faz o quê? Tá preso ao seu voto, ele acaba sacrificando a sua própria filha, e esse é um exemplo trágico de como um voto imprudente pode levar às consequências terríveis. O texto aqui é claro em dizer que Deus não quer. Aqui é uma amostra clara de que Deus não quer votos, Deus quer coração. Deus, ele valoriza a sinceridade do nosso coração, a devoção, a integridade do nosso coração, mais do que promessas ou compromissos externos feitos de maneira formal ou sem reflexão. Mais uma atitude tola do líder da nação de Israel. Era uma atrapalhada atrás da outra. Na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de votos feitos por motivos errados. É isso mesmo, que acabam trazendo problemas ao invés de bênção para o povo. Esses votos geralmente são feitos em momentos de desespero ou por uma tentativa de mostrar devoção através de gestos. É mostrar, mas sem um verdadeiro compromisso interior. Ou seja, Deus não deseja promessas superficiais. Deus deseja um coração verdadeiramente comprometido com Ele. Mateus 15:8 diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração, que é o que eu quero, está longe de mim. Então a grande lição prática de hoje é: entenda uma coisa em nome de Jesus, Deus quer a sua obediência, Deus quer o seu coração, não os seus sacrifícios. Deus, ele deseja um relacionamento genuíno e íntimo conosco. Baseado no quê? Na sinceridade do nosso coração, mais do que votos formais ou compromissos feitos sem uma verdadeira intenção de segui-lo. Ele busca coração dedicado, Deus busca coração dedicado, que o amem e que queiram obedecer a sua vontade, porque eles sabem, corações que saibam que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ao invés de promessas ou votos, nós devemos desenvolver um coração íntegro, cheio de fé, amor e obediência a Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer tal coisa por mim, eu faço tal coisa pelo Senhor. Deus não precisa do seu favor, Deus não precisa de nada seu. Deus te dá a oportunidade de contribuir para o reino, com seu dízimo, com a sua oferta, com a sua generosidade, com o seu servir, com a sua vida, Mas Deus não precisa de nada seu. Deus te dá a oportunidade de você se entregar. Mas tudo que Deus quer é o coração e não o sacrifício. Então tem muita gente fazendo voto o tempo inteiro. Ai, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Não. Gente, entenda uma coisa. O mover do mundo espiritual. Como o mundo espiritual se move? Jonatas aqui ensina muito claro. É nós agindo e o mundo espiritual reagindo. Quando Jonatas, ele fala, Senhor, esteja conosco, e ele vai para cima do inimigo, o mundo espiritual reage. Ou seja, ele age, o mundo espiritual reage. Não é assim, se o Senhor fizer, aí eu faço. Não foi. Saul aqui fez um voto de tolo, quase tem que matar o seu próprio filho. Saul estava fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Era uma atrás da outra. E a gente entende que assim como Saul, Jefité, nós estudamos no livro de Juízes, pouquinho tempo atrás, nós estudamos sobre a história de Jefité, a mesma coisa. Deus já tinha garantido a vitória. Para que fazer o voto? Para que mostrar? Talvez queria mostrar aquela mais espiritual, sei lá qual foi a intenção do coração dos irmãos, mas acabaram se envolvendo nos seus próprios votos de tolos, nos seus sacrifícios ali desnecessários. Então nós precisamos entender isso. Tá? O nosso Deus é digno de honra, glória e louvor, e tudo que Ele quer é o nosso coração. Amém, gente? Glória a Deus. E assim a gente finaliza mais um capítulo aqui do livro de 1 Samuel. Então vamos agitar as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, faz aquele videozinho mostrando o seu rosto, convidando o pessoal pro Evolução Diária, dizendo que você é aluno e tá todo dia comigo aqui no Evolução Diária aprendendo a Bíblia em nome de Jesus, tá certo? E amanhã nós vamos estar aqui novamente juntos para mais um capítulo do livro de 1 Samuel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.